Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a Fundação de Isaac Asimov. E esse livro faz parte de uma trilogia, originalmente, e depois essa trilogia virou uma série. E eu tava planejando só falar da obra quando eu terminasse de ler a trilogia inteira. Mas eu gostei bastante desse primeiro livro e tinha algumas coisas que eu queria falar dele, então eu resolvi gravar um vídeo antes. A trilogia é vendida numa caixinha bem bonitinha. E deixa eu mostrar pra vocês. Fica bem legalzinho, assim, uma caixinha preta. E os outros dois livros são... Então, o primeiro se chama só Fundação. O segundo se chama Fundação e Império. E o terceiro se chama Segunda Fundação. Depois que o autor lançou esses, ele escreveu outros, que são Limites da Fundação, Fundação em Terra, Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Até onde eu saiba, desses quatro, acho que só 3 foram lançados por enquanto. Bom, mas vamos falar então sobre este livro aqui. No período em que a gente está aqui no livro, a humanidade já explorou todo o universo e mora em vários planetas. E existe um império galáctico que controla tudo isso. E existe um pesquisador que chama Hari Seldon, que acha que esse império está prestes a acabar, a ruir, e que a humanidade viverá um tempo de anarquia, um tempo escuro da sua história. E que ele cria um plano para que esse período não seja muito grande, seja o menor período possível, e que a humanidade logo volte mais rápido para sua normalidade, digamos assim. Acontece que esse tempo é um milênio, né? Não é tão pouco tempo assim, mas na previsão dele, se deixasse as coisas encaminharem, seriam muitos milênios, não um milênio só. Só que, obviamente, quando ele estuda tudo isso e pesquisa tudo isso, ele não vai estar vivo até o final, né? Então ele tenta ali criar um jeito de fazer com que o plano aconteça e, enfim, a humanidade se restaure antes. Uma das coisas legais que o autor inventou para esse livro é uma ciência que é a psicohistória, que é um negócio que mistura um pouco de matemática, de história, de psicologia, para ele prever, fazer essas previsões acerca do futuro e do que vai acontecer. Então, ele já prevê certinho coisas que vão acontecer não individualmente, né, não vida de pessoas, mas sim socialmente, né? Então, quando que vão ter revoltas, quando que vão ter, enfim, crises, quando que tal coisa vai acontecer, ele consegue prever esse tipo de coisa. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção desse livro foi a maneira com que o autor construiu essa narrativa. Porque nós, leitores, não sabemos exatamente qual é o plano dele, a gente sabe que existe esse plano. A primeira parte do livro se chama Os Psicohistoriadores. E nessa parte a gente conhece um personagem que está indo trabalhar com o Hari Seldon num projeto que ele não sabe direito o que é. Sendo preso porque o Império está investigando o Hari Seldon e quer descobrir o que ele está fazendo. E esse menino acaba sendo parte de um esquema que o Hari Seldon acaba também sendo preso e os dois são julgados. E nesse momento o Hari Seldon apresenta esse plano dele, que seria construir uma enciclopédia. E assim ele acredita que com essa enciclopédia a humanidade voltaria a funcionar normalmente, porque todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo estaria ali. A questão é que então eles dizem, se é isso que você está fazendo, tudo bem, só que você vai ter que fazer num planeta bem distante e não vai incomodar ninguém se você estiver lá. Então ele vai com toda a equipe de cientistas, enciclopedistas para fazer isso nesse planeta distante. E é o que até essa primeira parte a gente acha que é de fato o plano. Acontece que a segunda parte começa em um outro momento, com personagens completamente diferentes, porque já passou ali, sei lá, uns 50 anos. E a gente descobre que a coisa não está exatamente funcionando, porque o planeta precisou ter um governo, enfim, e as coisas não estão mais. Os enciclopedistas não... Enfim, tem umas coisas, uma crise social acontecendo nesse planeta. E então a gente vê o desenrolar dessa crise, o que vai acontecendo,
e como na realidade o plano que o Sheldon criou inicialmente é um plano que a gente não conhece. A gente descobre que o plano central não é a enciclopédia. E, enfim, e uma questão que eu acho que o autor fez muito bem foi criar essa maneira de contar essa história pra gente. Porque cada parte vai contar a história de um grupo de personagens inserido nesse grupo de pessoas, né, inserido no contexto, que de alguma maneira vai influenciar alguma parte da fundação a acontecer alguma coisa, mas que não é uma construção linear. E o legal é que ele, quando joga a gente numa parte nova, a gente tem um trechinho da Enciclopédia Galáctica explicando pra gente exatamente o que tá acontecendo. Exatamente não, explica assim, por exemplo, tal planeta foi indexado à fundação tal época, ou enfim, dá uma explicadinha ali de um contexto, e quando a gente começa a ler o capítulo propriamente dito, a gente já tá ali no meio de alguma coisa acontecendo com aqueles personagens, de alguma mudança que tá acontecendo ali naquela sociedade. Então essa maneira com que o autor escolheu para apresentar essa história pra gente é muito interessante. Porque a gente não sabe o que está acontecendo antes dos personagens, a gente vai acompanhando os personagens e desenvolvendo essas ideias, a gente acompanha o desenrolar dessa formação propriamente dita. E é bem interessante. Uma coisa que eu senti um pouco de falta, não é que seja um problema do livro, a estrutura dele, mas é que eu me apego muito ao personagem de uma maneira geral e os personagens ficam pouco tempo na história. Porque como cada parte vai trazendo um contexto diferente, os personagens vão desaparecendo. E eu fico apegada a eles e eu acho uma dó deixá-los ir. Mas enfim, eu tô bem ansiosa pra ler os outros 2 volumes e saber o se a fundação realmente vai dar certo e afinal qual foi o plano do Sheldon, né? Como que ele vai fazer isso. Mas é bem interessante porque ele vai considerando todo o desenvolvimento de uma humanidade. Então ele sabe que vão ter revoltas, sabe que vai faltar algum tipo de minério, que você vai ter que procurar outras formas ou de fazer aquilo, ou de procurar esse minério. Enfim, ele vai desenvolvendo as crises que são possíveis e vai delimitando as escolhas das pessoas para apenas uma escolha possível para fazer com que a coisa toda dê certo. E é bem interessante porque nesse sentido, os grupos que opõem o grupo que está atualmente no governo, por exemplo, são grupos que fazem parte disso e possivelmente terão que assumir e os outros terão que deixar porque faz parte de algo maior. Então, é bem interessante, eu tô gostando muito. Eu me surpreendi com essa construção histórica, social que ele faz aqui. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.